Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de terça-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhado de Mariana Siqueira. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tandara, e no programa de hoje você vai conferir um boletim especial sobre a carreira de Robson. Você vai conferir também as notícias sobre os times que entram em campo na noite de hoje. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar o futebol goiano de hoje falando do Vila Nova, e o jogo de logo mais à noite é uma briga na parte de cima da tabela e pode ser decisivo para a permanência do Tigrão no G4 nas próximas rodadas. A disputa é entre Avaí e Vila Nova. A partida vai ser a primeira da 20ª rodada, que vai dar início ao segundo turno. O Tigre está em terceiro com 30 pontos e o Avaí é o 7º colocado, mas tem apenas um ponto a menos que a equipe goiana. E considerando os números dos clubes na Série B desse ano, a disputa é bem acirrada. O time de Santa Catarina esteve na zona de acesso durante 11 rodadas. Já o Tigrão assumiu uma posição no G4 10 vezes, sendo que na 4ª rodada era o líder da competição. Mas considerando o histórico geral das vezes que as equipes se encontraram, o Leão da Ilha tem uma larga vantagem. Nos últimos 16 duelos entre os clubes, o Avaí venceu 10. O Vila saiu vencedor em 5 e o jogo terminou empatado uma vez. Mas nesse ano a situação começou diferente. No primeiro turno, quem conseguiu os 3 pontos foi o Vila Nova. Tigrão e Leão se enfrentaram na primeira rodada. E o time colorado venceu pelo placar mínimo de 1-0 com o gol de Matheus Anderson. No início do torneio, o técnico do clube catarinense era Claudinei Oliveira. Agora o treinador que prepara a equipe no retorno é o Geninho. E o professor preferiu manter mistério sobre a escalação que vai enfrentar o Vila logo mais às 7h15. O que está garantido é que o atacante Maurinho não vai entrar em campo porque está lesionado. Já pelo lado colorado, Emerson Maria deve entrar com o mesmo time que enfrentou o São Bento na última rodada e não vai poder contar com Giovani, que está lesionado. Sendo assim, a provável escalação da equipe goiana contra o Avaí vai ser com Matheus Pazinato no gol, compondo a defesa Maguinho, Wesley Matos, Diego Giareta e Gaston Filgueira. No meio campo, Moacir, Reis, Matheus Anderson, Alain Mineiro e Vinícius Leite, e no ataque, Alex Henrique. E o lateral esquerdo, Helder, está se recuperando de uma lesão muscular, está recuperado já, de uma lesão muscular e pode ser relacionado para entrar em uma possível substituição. Mas lembrando que o jogador está pendurado, assim como Rafael Santos, Alain Mineiro e Matheus Anderson. E o Goiás tem a semana para se preparar. Depois de amargar a derrota na última rodada para o Brasil de Pelotas, o Esmeraldino tem mais uma chance de chegar perto do G4 da Série B. No último sábado, jogando fora de casa, o Verdão perdeu com um gol no finalzinho e o time perdeu também a oportunidade de entrar na zona de acesso. O Goiás está a apenas 3 pontos do Atlético, que é o 4º colocado e fecha a zona de acesso. O próximo compromisso do time é na sexta-feira contra o CSA. O duelo promete ser difícil, já que a equipe alagoana é a vice-líder do campeonato desde a 6 rodadas seguidas. Mas o time goiano tem uma grande vantagem a seu favor. A partida da primeira rodada no segundo turno vai ser na casa do Goiás. O jogo está marcado para acontecer no Estádio Olímpico às 7h15 da noite. Pois é, Mariana, o Goiás teve um primeiro turno conturbado, saindo da zona de rebaixamento e agora está brigando com os
brigando com grandes chances de conquistar uma vaga no G4. E para o segundo turno, o lateral Hernandes declarou sobre as expectativas e como o Verdão, as expectativas do Verdão no torneio. Tem que fazer um excelente segundo turno, a gente tem que estar entre os 4 sempre ali, e é isso que a gente vai buscar, porque o Goiás tem um grupo bom, um grupo forte. Acho que aquele time que tiver um grupo mais qualificado e mais resistente durante esse segundo turno, tenho certeza que tem grande chance de conseguir um acesso aí, porque no segundo turno, né, muitas equipes caem de rendimento, muitas crescem também, número de lesões por sequência de jogos também, né, isso influencia também bastante, então é através do trabalho que a gente vai conseguir nossos objetivos. Hernandes é do Mato Grosso, o jogador tem 30 anos e jogou anteriormente no Ceará. Jogou durante 3 temporadas no rival goiano, o Atlético, e o lateral foi apresentado no time esmeraldino em maio desse ano. O Atlético, na última rodada, garantiu sua vaga no G4, ficando na 4ª posição. E o rubro-negro só entra em campo pela Série B no próximo sábado. E para saber as notícias do Dragão, vamos acompanhar o boletim de Matheus Alves. Muito boa noite, você ouvinte ligado aqui no Estação Esportiva. Eu sou Matheus Alves, falo diretamente do CT do Dragão mais uma vez com as notícias do dia do Atlético. O Atlético está encerrando a sua preparação para enfrentar o Criciúma no próximo sábado, fora de casa às 4h30 da tarde, no estádio Heriberto Rilse. Para esta partida, o técnico Cláudio Tencati terá todos os jogadores à disposição, já que o atacante Renato Kaiser volta de suspensão, não atuou na última partida. Quem falou na tarde de hoje aqui no CT do Atlético foi o lateral direito Alisson, ele que é o terceiro jogador com mais participações na Série B, mais posse de bola, mais troca de passes, e o terceiro jogador também que mais acertou passes na Série B. Além da sua contribuição para o time, ele falou também sobre os outros atletas, a importância de cada atleta para o bom momento do Atlético, que está na 4ª colocação da Série B com 30 pontos somados. Olha, eu acredito que não só a mim, como o nosso elenco inteiro participa, preciso de todos, né? Fico feliz por estar fazendo uma média boa, mas sei que tem que melhorar muito e junto com meus companheiros tenho certeza que ele vai me ajudar muito. Outro assunto abordado pelo lateral direito Alisson foi também sobre uma angústia que passou com a sua mãe no ano passado. Ela teve um aneurisma cerebral no ano passado, quando o Alisson defendia a Matonense, tinha 19 anos na época, né, hoje 20 no Dragão, e pensou em desistir do futebol, mas seguiu firme e hoje vive o melhor momento da sua carreira, um momento de maior visibilidade aqui no Atlético Goianiense, na disputa da Série B. O jogador tem empréstimo até o final da temporada, mas deve chamar a atenção de outros clubes do futebol brasileiro. O Atlético provavelmente terá que entrar em disputa para tê-lo na sequência dos próximos anos. Pois é, foi um momento difícil, né, para mim, onde eu estava longe da minha mãe acabou adoentando, então eu pensei mesmo em parar, mas só que, como eu falo, Deus sabe todas as coisas, me deu muita força, e hoje estando na Série B, eu tenho que agradecer a ele pelo momento e pela minha mãe. Então é uma grande vitrine agora assim para mim e espero poder fazer um bom campeonato. Tá, então o Alisson, que pertence à Ferroviária de São Paulo, está emprestado no Atlético até o fim do ano então, e vive grande momento desde que chegou no amistoso contra o Flamengo, já foi titular e desde a primeira rodada da Série B, quando o Atlético venceu o próprio Criciúma do Estádio Olímpico. Alisson é o titular absoluto da lateral direita, mas talvez ele não jogue diante do Criciúma por questão da sua baixa estatura, e aí o Jonathan poderia ter um espacinho nesse time titular, como apontam os treinamentos do técnico Cláudio Tencati nessa semana no CT do Dragão. Que é Matheus Alves para o Estação Esportiva. E a divisão de acesso do Campeonato Goiano está se encaminhando para revelar quais são os times que vão disputar a Série A do estadual do ano que vem. No fim de semana, os clubes disputaram a 4ª rodada e amanhã o torneio continua. Às 7 horas da noite, o duelo entre América e Novo Horizontino e também entre Craque e Jaraguá. Um pouco mais tarde, às 7h30, o Trindade vai enfrentar o Evangélica. O Goianésia vai receber o Santa Helena às 8h30 e no mesmo horário, Jataiense e Goiânia se enfrentam no estádio Arapucão.
e o duelo vai ser com os portões fechados em decorrência de uma pena aplicada à equipe de Jataí. E por enquanto, a Série B do Goiano está com a seguinte classificação. Pelo Grupo A, o Novo Horizontino lidera com 10 pontos, seguido pelo Goiânia com 7. Em seguida está o Jaraguá com 6, em quarto Santa Helena com 4 e com a mesma pontuação o Evangélica, que está em quinto. E pelo Grupo B, o Craque é o que está na frente. O vice é o Trindade com 6 pontos, um a menos que o time de Catalão. Em terceiro vem a equipe jataiense com 5. Em quarto, o Goianésia com 4 e por último o América, que só tem uma vitória até agora. Brasileirão. Na noite de ontem, Atlético Mineiro e Internacional fecharam a 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio Independência. E a partida teve chuva de granizo, falta de energia elétrica e mais de 20 minutos de paralisação. Tudo começou com o primeiro tempo sem muita emoção. O Inter entrou em campo recuado na esperança de explorar os contra-ataques. Enquanto o Galo ameaçou com o Hulk, que assustou Marcelo Lomba em um cruzamento que quase caiu dentro do gol. Aos 31, Ricardo Oliveira girou na entrada da área e chutou no cantinho, mas o goleiro colorado fez boa defesa. E os gaúchos tiveram a melhor chance da etapa inicial com William Potker. Aos 34 minutos, após receber passe de Alves, o jogador finalizou por cima da meta atleticana. E o segundo tempo teve início debaixo de muita chuva. Aos 8 minutos de partida começou a cair granizo em Belo Horizonte e o árbitro interrompeu o jogo por 9 minutos. No retorno da peleja foi a vez de um apagão deixar o estádio às escuras, mais 13 minutos de paralisação. Com o campo molhado e com muitas poças de água, as equipes tiveram dificuldade de criar boas chances de gol. Quanto impasse em Tandara, mas em uma cobrança de falta no meio-campo, o time gaúcho conseguiu marcar. Patrick escorou de peito e Edenilson invadiu a área para abrir o placar no Independência. Pois é, Mariana, os mineiros ainda tiveram uma oportunidade com o Luan, que dominou dentro da área e acertou a trave em chute de canhota. Placar final 1-0 para os gaúchos, mas com o resultado o Inter inverteu de posição com o Grêmio e agora é o terceiro colocado com 32 pontos e apenas 3 tentos do líder São Paulo. Já o Atlético permaneceu na quinta colocação com 27 pontos. Hoje começa o retorno da Série B, mas antes de dar o pontapé inicial na segunda parte do campeonato, vamos às estatísticas da primeira metade da competição. A segunda divisão do Brasileirão está disputadíssima e muito equilibrada. A diferença de pontos entre o quarto colocado e o primeiro time da zona da degola é de apenas 8 tentos. Até o momento, a equipe que mais venceu na competição foi o líder Fortaleza, com 11 vitórias na conta. O time cearense é também o melhor mandante, com 7 triunfos no Castelão. O Leão de Aço tem também o melhor saldo de gols da Série B, são 15 no total. A equipe comandada por Rogério Ceni é dona da melhor campanha do torneio nacional, com 64,9% de aproveitamento. Não é à toa que o Fortaleza foi o campeão simbólico do primeiro turno. Os times que mais perderam no campeonato foram o vice-lanterna e o lanterna da Série B. Sampaio Correia e o Boa Esporte têm 11 derrotas na competição. Já o CSA é o time que menos perdeu. No total foram apenas 3 derrotas nesse primeiro turno. Mas o melhor ataque da Série B é de um time goiano, viu, Tandara? O Atlético marcou 30 tentos e tem uma média de 1,58 gols por partida. E também tem a equipe goiana se destacando na defesa, viu, Mariana? O Vila Nova e o Fortaleza são os times que menos tomaram gol. Até aqui são 13 tentos sofridos, uma média de 0,68 gols por jogo. E se o assunto é gol, vamos à artilharia da Série B. Nas 190 partidas realizadas no primeiro turno, foram marcados 425 gols, uma média de quase 3 tentos por jogo. E os jogadores que mais balançaram as redes foram Júnior Brandão, do Atlético Goianiense. O atacante é o artilheiro isolado da competição com 9 gols. Em segundo lugar vem o Lucão. O jogador do Goiás já marcou 8 gols no campeonato. Os goianos se destacando aí, né? E em terceiro vem o Rafael Longini, do Guarani, e o André Luiz, da Ponte Preta. Ambos com 7 tentos marcados na Série B do Brasileirão. Hoje, 2 partidas abrem o segundo turno da competição. Como já mencionamos no bloco de futebol goiano, o Vila Nova vai encarar o Avaí daqui a pouco, às 7h15 da noite, na Ressacada.
Um pouco mais tarde, às 9h30, é a vez do Paysandu e Ponte Preta disputarem os 3 pontos na Curuzu. Vale destacar que as equipes estão coladinhas na tabela. A Macaca é a 10ª colocada com 26 pontos, enquanto o Papão é o 11º com 24. Um gol para a história. Hoje é um dia triste para o futebol goiano. Ídolo de Atlético e Vila Nova, o volante Robson deu adeus oficialmente ao futebol no auge dos seus 36 anos de idade. E um gol para a história de hoje é uma homenagem com uma pequena seleção dos gols do capitão. Relembre um pouco da trajetória do jogador com o boletim de Matheus Alves na voz de Mariana Siqueira. Robson estava disputando a divisão de acesso pelo Goianésia, mas sequer entrou em campo pela competição. O volante decidiu pendurar as chuteiras por conta de dores no joelho, que o acompanha nos últimos anos de carreira. Natural de Brasília, Robson chegou ao futebol goiano, onde criou raízes em 2007. Na época de principal destaque de toda a sua vitoriosa carreira, o agora ex-atleta conseguiu alguns campeonatos goianos pelo Atlético. Além disso, feitos como o título da Série C, o acesso à Série A e a classificação histórica para a Sul-Americana. Depois de 4 anos no Dragão, o talentoso volante passou por grandes equipes do Brasil como Sport, Atlético Paranaense e Ceará. Mas o amor pelo nosso estado falou mais alto e voltou ao futebol goiano, dessa vez pelo Vila Nova, em 2013. Após sofrer um ano com doping por uso de cocaína, Robson foi primordial na conquista do Vila na Série C em 2015 e anteriormente no acesso em 2013. Ele também entrou para a história do clube. Que o futebol goiano tem outros eternos capitães, líderes dentro e fora de campo, como foi Robson para o Atlético e o Vila. Em 2011, Robson participou do elenco que classificou o Sport de Recife para a Série A. E no jogo contra a Portuguesa, na reta final da Série B daquele ano, Robson fez o gol que definiu o placar da partida. Fim de jogo, 2 para a Lusa e 2 para o Leão. Ouça a narração agora de Roberto Queiroz. O Sport desce, tentou, vem Thiaguinho empurrando, bola, tirando, é gol! É gol do Sport! Foi pro abafa, foi pra cima, Thiaguinho roubou a bola do primeiro, driblou o segundo e tocou pra Robson. O Robson invadiu a área e deu um bico pro fundo do barbante, empatando o jogo para delírio da galera rubro-negra. Agora Robson escreve 2 para o Sport, 2 para a Lusa. Este é um continuo 927 de todo o campeonato, primeiro de Robson. Na sua trajetória de grandes partidas dos clubes goianos, Robson teve um papel importante na volta do Vila Nova para a Série B. Logo no primeiro jogo, o volante marcou 2 vezes na vitória do Tigrão sobre o Bragantino de 3-1. Acompanhe a descrição do lance na voz de Jorge Vinícius. Tá numa sexta-feira 13 aqui em Goiânia, no Serra Dourada. Mais um lindo gol, Frontini foi esperto, tocou na medida, o Robson à frente da área, tirou do zagueiro e mandou pro fundo do gol do Felipe. Mais um ângulo distinto na finalização e no golaço, segundo do Robson na partida. Agora 3 pro Vila Nova. 1 para o Bragantino. E o jogador também deixou sua marca defendendo a camisa do Atlético. Durante sua passagem entre 2008 e 2013, Robson pôde balançar as redes em diversas oportunidades para o Dragão. Aí a linha de fundo, ficou preso na marcação, Robson bateu pro gol! Gol! Tá na rede! E é do Atlético! Robson, número 7, como bate bem pro gol esse camisa 7 do Atlético. Jogada toda do Juninho, que atraiu a marcação. O Robson tinha liberdade de primeira
emendou um balaço sem chances para o goleiro Fernando, empata o jogo Atlético. Tudo igual em Salvador, 1 para o Bahia, 1 para o Atlético de Goiás. Olha o Robinson, limpou, chegou na área, vai fazer o gol, bateu! Gol do Atlético, Robinson! Ele marca o terceiro do Atlético aos 44 minutos e tira o Atlético do sufoco. Robinson, aos 44 minutos, Atlético 3, Fortaleza 1. Ele prefere a jogada com o Robinson, agora sim para o Juninho, levou na linha de fundo. Olha o cruzamento, dominou o Robinson, ajeitou, pintou o gol, bateu. Gol! Robinson fazendo o segundo do Atlético. Quando ele recebeu na área, foi só ajeitar para o chute. Aos 16 minutos, primeiro tempo, cruzamento do Juninho, Robinson tirou do zagueiro e bateu forte no canto direito sem nenhuma chance para o Ney. Texto colaborativo de Matheus Alves e Mariana Siqueira para o Estação Esportiva. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Futebol pelo mundo. Vamos começar o bloco de futebol pelo mundo falando de Libertadores. Hoje começa as oitavas de final da competição e vai ter time brasileiro entrando em campo pelo torneio continental. O Grêmio, atual campeão da Libertadores, vai encarar o Estudiantes da Argentina. Para a partida, o técnico Renato Gaúcho não vai poder contar com seu principal jogador. Everton vai ser poupado devido a desgaste muscular. A tendência é Marinho que seja o substituto do camisa 11. Fora de casa, o tricolor busca a vantagem para ter mais tranquilidade na competição, já que vai ter um mês repleto de compromissos e vão ser 9 jogos decisivos por 3 campeonatos diferentes. A peleja está marcada para as 9h45 da noite no estádio Centenário Ciudad de Quilmes. O jogo de volta vai acontecer no próximo dia 28 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Amanhã é a vez do Corinthians visitar o Colo-Colo. A partida vai marcar a estreia de 3 jogadores da equipe paulista na Libertadores da América. Pedro Henrique, Danilo Avelar e Douglas jamais disputaram o torneio sul-americano em suas carreiras. O embate vai acontecer amanhã às 9h45 da noite no Estádio Monumental em Santiago, no Chile. O duelo da volta está marcado para o dia 28 de agosto na Arena Corinthians. E a quarta-feira também vai ter confronto decisivo entre brasileiros. Flamengo e Cruzeiro vão se enfrentar no Maracanã e a promessa é de casa cheia, viu, Tandara? Já foram vendidos quase 40 mil ingressos para a partida. Pois é, Mariana, e o time carioca vai iniciar as oitavas de final da competição com muitas novidades no elenco. No total são 4 alterações em relação à fase anterior. Uribe, Vitinho, Matheus Sálvio e Pires foram inscritos na Libertadores. E os jogadores entraram na vaga de Everton, Vinícius Júnior, Felipe Viseu e Jonas. Pelo lado celeste, Mano Menezes tem 2 ausências. Rafael Sobis, que levou uma pancada no joelho no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, e Lucas Romero, que está suspenso. Por conta da suspensão de Romero, Edilson deve iniciar o jogo na lateral direita. O primeiro confronto entre as equipes é amanhã às 9h45 da noite. A partida de volta vai acontecer no próximo dia 29 no Mineirão. E também tem time brasileiro na Copa Sul-Americana. Pela segunda fase da competição, o Atlético Paranaense vai encarar o Peñarol no Campeão del Siglo em Montevideo. E está em jogo a vaga nas oitavas de final. No duelo de ida, o Furacão venceu por 2-0 com tentos de Marcelo e Pablo. Com o resultado, o time rubro-negro pode até perder por um gol de diferença, que mesmo assim se classifica. Quem avançar para as oitavas vai enfrentar o Caracas. E a equipe venezuelana passou pelo Sport Huancayo do Peru com 2 vitórias. A decisão entre Atlético Paranaense e Peñarol começa logo mais às 7h30 da noite. Amanhã vai ser a vez de Bahia e Cerro do Uruguai, entrar em campo na luta por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O tricolor baiano venceu o jogo de ida por 2-0 e agora pode até perder por o placar mínimo, que ainda assim garante sua vaga.
Apesar disso, o Esquadrão de Aço não pretende se firmar na vaga conquistada no jogo de ida, para não levar sustos e acabar vendo a classificação escapar. A peleja está marcada para as 9h45 da noite, no estádio Luiz Troccoli, em Montevideo. Giro esportivo. Vamos começar o giro esportivo de hoje nos tatames. O Campeonato Brasileiro de Taekwondo aconteceu nesse fim de semana na cidade de Cascavel, no Paraná. E a equipe goiana conseguiu chegar ao pódio na classificação geral, contando todas as categorias. Nas disputas de faixa preta, os representantes terminaram em terceiro. Os atletas ganhadores do campeonato foram os do Rio de Janeiro e em segundo ficou com os de São Paulo. As outras categorias eram em faixas coloridas. Cada cor é um nível de experiência. Nessa divisão, o primeiro colocado foi o Paraná. Em segundo lugar ficou o Goiás e em terceiro foi o Rio de Janeiro. Os atletas que disputaram o campeonato foram treinados pela mestra Leila Cristina. Ao todo, a delegação conquistou 23 medalhas e a maioria foi de ouro. 13, para ser mais específica, 5 foram de prata e 5 de bronze. E saindo das pistas, indo direto para as quadras, a brasileira Teliana Pereira venceu ontem a tcheca Anastasia Deltilt pelo qualificating no torneio de Gran Canária, na Espanha. A tenista avançou para a chave principal da competição. Essa foi a segunda vitória de Teliana, que jogou por uma vaga na elite do torneio. A disputa desse domingo terminou em 2-0, com as parciais de 6-2 e 6-1. O próximo compromisso da jogadora é contra a francesa Jade Souvirgin pela chave principal da competição. E no sábado, outro atleta brasileiro saiu vitorioso no tênis. Jogando na categoria de duplas, Bruno Soares e o britânico Jamie Murray bateram o sul-africano Raven Klaassen e o neozelandês Michael Venus por 2-0. A vitória classificou a dupla para disputar a decisão do ATP 500 de Acapulco, no México, que aconteceu no domingo. A disputa foi contra o americano Mike Bryan e o francês Edouard Roger Vasselli, que abriram o primeiro set. Os jogadores tinham a vantagem, mas não por muito tempo. Bruno e Jamie conseguiram aproveitar as chances e viraram a partida, que era bastante equilibrada. O início foi um pouco devagar, como o próprio Bruno Soares avaliou. Mas os tenistas entraram no ritmo e não foram atrapalhados pelo calor intenso na quadra, que até fez um torcedor passar mal. As parciais foram de 3-6, mas para os adversários, e 6-3 e 10-4. A vitória deu título nas duplas para os brasileiros e para o britânico. Essa é a 7ª taça que os atletas conquistaram juntos. Atualmente, o brasileiro é o 14º colocado do ranking mundial de duplas da ATP. E o seu colega nas quadras de uma posição acima. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h59, chega ao fim a Estação Esportiva dessa terça-feira, dia 7 de agosto. Apresentação de Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produção de reportagens foram de Mariana Siqueira, Matheus Alves e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Uma boa noite a você, ouvinte, boa noite você, Tandara. Boa noite, ouvinte, boa noite, Mariana. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.